Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou Lucas Santana, analista de investimentos, e hoje a gente vai falar sobre renda fixa. Assunto importantíssimo, principalmente nesse momento de taxas de juros tão altas aqui no Brasil e mundo afora. E antes de entrar no assunto, eu queria pedir a você, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações de novos conteúdos. E se o vídeo for relevante, bacana, interessante para você, só no final, deixe seu joinha, curta nosso vídeo e ajude a divulgar cada vez mais o nosso material aqui no YouTube. Vamos pro vídeo. A gente não tem como começar a falar sobre renda fixa sem começar a falar da poupança. A poupança, por muito tempo, reinou quase que isoladamente como o principal investimento do brasileiro. Quem é que não lembra de propagandas como essa? O tempo passa, o tempo roa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos, é verdade. Pois é, eu também não lembro dessas propagandas não. A poupança é uma grande aliada do brasileiro. Ela foi instituída ainda no período imperial por Dom Pedro II, em 1861. Então percebam que é coisa antiga. O fato é que ainda hoje ela permanece sendo o principal destino de quem tem reservas no Brasil, segundo o raio-x do investidor 2022, divulgado pela Anbima. Muita gente acaba confundindo a poupança com a renda fixa, fazendo uma associação direta, como se fossem sinônimos. E elas não são sinônimos. A poupança é um investimento de renda fixa, portanto ela faz parte dos ativos de renda fixa. Atualmente ela é muito demonizada pelos profissionais de investimento por entregarem baixos retornos comparado a outros ativos que entregam retornos maiores e às vezes possuem o mesmo risco ou até riscos menores do que a própria poupança. Na minha opinião, a poupança ela tem um papel importantíssimo para o brasileiro, principalmente porque a gente observa uma população extremamente endividada e com pouco acesso à educação financeira. Então, se você não está no cenário de endividamento e consegue pelo menos estar com uma reserva dentro da poupança, eu acho que você já está se destacando e é um primeiro passo. Então, se hoje você tem poupança e está recebendo essa chuva de informação negativa, demonizando esse ativo, fique tranquilo, porque neste vídeo a gente vai apresentar uma série de opções e esclarecer tudo sobre renda fixa para que a gente possa rentabilizar melhor esse capital que está na poupança e com o mesmo risco ou talvez com risco inclusive menor. Então vamos começar pelo começo e, como diria minha avó, vamos comer o boi aos bifes. Vamos iniciar com o conceito de renda fixa na tela. A renda fixa é todo investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação. Os investimentos em renda fixa funcionam como um empréstimo. Você vai emprestar o seu capital ao emissor do título, que pode ser o governo, um banco, uma empresa, que vai utilizar o seu capital para custear atividades internas, para investir em projetos ou até mesmo para emprestar o seu dinheiro a outras pessoas, como fazem, por exemplo, os bancos. Eu vou trazer 3 exemplos distintos para que a gente possa entender as diferenças entre emissores, rentabilidades, prazos, para que isso fique claro. Vou imaginar um primeiro título, um título do governo pré-fixado, com vencimento para 2033 e uma rentabilidade de 10% ao ano. O segundo título é um CDB, um título bancário, com liquidez diária e com uma rentabilidade de 100% do CDI. O terceiro título é uma debenture, ou um título de empresa, da empresa Alfa, com vencimento para 2055 e rentabilizando o seu capital em inflação, ou seja, IPCA, mais 8% ao ano. Percebam que nos 3 casos que apresentamos agora no exemplo, a gente conhece todas as informações fundamentais para qualquer compra de um título de renda fixa. São as informações quanto ao emissor, as informações quanto à rentabilidade e as informações quanto ao prazo. O governo, que é o primeiro emissor citado, ele é um emissor que capta o nosso recurso para financiar atividades do país. Então, parte da dívida pública vem desses títulos públicos que nós compramos. Muita gente desconhece o programa do Tesouro Direto, que é um programa bastante seguro, inclusive é o ativo tido como livre de risco, é o ativo de menor risco do país.
são os ativos ligados ao Tesouro Direto, principalmente o Tesouro Selic, que serve para a nossa reserva de emergência e que poucas pessoas conhecem. Geralmente, nós alocamos o nosso capital nos bancos por uma série de questões culturais e históricas, mas é importante frisar que a nossa principal referência para sabermos se uma taxa está boa, se uma rentabilidade está adequada, a gente precisa comparar a rentabilidade dos bancos e das empresas à rentabilidade do ativo de menor risco, que é o ativo ligado ao governo, que são os ativos do Tesouro Direto. É muito fácil o acesso a esse tipo de ativo, a esse tipo de emissor e a esse tipo de ativo. No programa Tesouro Direto, no site Tesouro Direto, você pode ter acesso a todas as rentabilidades, prazos. Eu aconselho a todos que busquem, pelo menos, conhecer como funciona, porque isso vai dar informação lastro para que você saiba se uma taxa de um banco está adequada ou se uma taxa de uma empresa ela está aderente ao que está sendo apresentado pelo mercado. O segundo emissor são os bancos. Esse tipo de emissor dispensa explicação de ordem maior, porque a grande parte do nosso capital hoje está dentro dos bancos, até mesmo por uma questão, como eu falei, cultural. Eu só queria deixar uma informação importante, porque a gente tem, de fato, uma maior segurança com o nosso dinheiro dentro do banco, porque temos hoje um sistema financeiro nacional muito robusto. Mas não é dentro de todo banco que a gente pode ter esse tipo de segurança. É importante que a gente busque informações quanto à qualidade de crédito dos bancos, alguns índices como o índice de Basileia, índice de imobilização, entre outras características de balanço, o ROI do banco, por exemplo, para que a gente possa saber se essa instituição ela é sólida de fato. Lembrando que dentro dessa estrutura dos emissores bancários existe uma ferramenta que traz segurança ao investidor. Essa ferramenta se chama Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição que visa manter a estabilidade do sistema financeiro, vamos colocar dessa forma, caso exista alguma quebra de um banco, por exemplo. Ela assegura ao investidor o limite de R$250 mil investido em alguns ativos financeiros. Então, se você tem, por exemplo, um CDB com uma aplicação de R$250 mil, caso esse banco venha a quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito ele vai garantir a restituição desse valor. Lembrando que ele restitui o limite de R$250 mil por CPF e por instituição, por conglomerado financeiro. E o terceiro emissor são as empresas. As empresas vão ao mercado captar recursos para aplicar em projetos, para ampliação de plantas, às vezes para capital de giro, através de uma série de títulos, tá? Existem as debêntures, como foi citado no exemplo anterior, existem notas promissórias, CRIs, CRAs, existe uma série de títulos voltados para empresas que cada título desse vai ter uma função dentro da organização. E nas categorias nós temos também 3 opções. Nós temos os pós-fixados, nós temos os pré-fixados e nós temos os híbridos. Então a gente vai começar pelos pós-fixados. Os pós-fixados são os títulos que estão indexados a algum tipo de índice ou indexador. Vamos dar um exemplo. Nós temos hoje a taxa básica de juros, que é a Selic. Então, quando a gente diz que um título ele vai seguir a variação da Selic, ou seja, o comportamento da Selic, nós estamos indexando a nossa rentabilidade à Selic. Um exemplo desse título seria o Tesouro Selic. Ele varia ou ele segue o comportamento da Selic. Então, ele é indexado à Selic. A gente tem outro tipo de título indexado, que é um pós-fixado, que é indexado ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que nada mais é do que a taxa dos empréstimos entre os bancos. Os bancos eles não podem fechar o dia no negativo. Então vamos imaginar que no final do dia o Bradesco olha para a conta e diz: olha, eu estou tem R$1 milhão faltando aqui. Então o Bradesco puxa o telefone, liga para o Itaú e diz: Itaú, tu tem R$1 milhão para me emprestar? O Itaú diz: tenho. Vai mandar R$1 milhão para o Bradesco e no outro dia o Bradesco vai devolver, mas vai devolver com um ágio, com uma taxa. E essa taxa ela é chamada de CDI. De uma maneira muito rasa, tá? Para que a gente possa entender. Então esse CDI, ele geralmente é uma proxy muito próxima da Selic. Ele acompanha geralmente a Selic, sendo ligeiramente um pouco abaixo.
Então, muitas vezes a gente vai encontrar um título que ele está vinculado ao CDI e com um percentual dele, como foi dado no exemplo, um título, um CDB, por exemplo, com 100% do CDI. Então, o que o CDI está sendo remunerado para os bancos, o investidor vai ter a mesma coisa, ou seja, 100% desta taxa entre os bancos. Como poderia ser 90%, como poderia ser 110% do CDI, e isso vai depender de banco a banco. Eu vou deixar aqui na tela alguns exemplos de títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic, como alguns CDBs, para que possa servir de exemplo também para a composição de reserva de emergência. Lembrando, é importante verificar a liquidez desses títulos, não o Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic é o título mais seguro do mercado, além de ser do governo, ele possui liquidez diária, mas no caso dos CDBs dos bancos, é fundamental que ele seja pós-fixado, mas que você verifique qual é a liquidez, qual é a carência, o vencimento do título. Então é importante verificar isso no caso do título bancário. Uma outra categoria são os títulos pré-fixados. Como o próprio nome diz, a gente já sabe de uma maneira prévia e fixada a remuneração do nosso título até o vencimento. Por exemplo, quando você compra um título que vai rentabilizar o teu capital a 10% ao ano, você já sabe que a rentabilidade é fixa de 10% até o vencimento do título. Quando você tem uma rentabilidade de 5% ao mês, ao trimestre, independente da periodicidade, você já sabe qual é o valor pré-fixado do título. Isso traz uma segurança de você não depender de um indexador, que é o caso do pós-fixado, por exemplo, que está vinculado ao CDI, como a gente falou, que está vinculado à Selic. Então, quando você trava o seu rendimento, a tua rentabilidade de uma maneira fixa, você sabe que isso não vai variar e nem depender do indexador. Agora, a particularidade desse tipo de título, que é o pré-fixado, essa categoria, é que se você sacar esse valor antes do vencimento, você pode sofrer aquilo que a gente ponderou no início do vídeo, que é a marcação a mercado. Os títulos, eles têm valores oscilando durante o período desse título. Então, até o vencimento, o valor do título ele oscila. Você não tem problema com a tua rentabilidade se você segurar esse título até o final. Você vai receber 10% ao ano, ou 5% ao trimestre, ou ao semestre. O que foi contratado, você vai receber. Mas caso você se antecipe, você pode ganhar dinheiro se o título aumentar o seu valor ou perder dinheiro se o título cair o seu valor. Então, para um investidor iniciante, é importante saber que se você ingressar no título pré-fixado, você precisa se manter nele ou ter a segurança de que você não vai precisar do recurso de maneira antecipada. Então, essa é a principal característica do título pré-fixado. Eu vou colocar alguns exemplos aqui na tela, tanto do Tesouro Direto, de títulos pré-fixados, e alguns exemplos de títulos pré-fixados bancários, para que isso fique claro também para vocês. A terceira e última categoria é a categoria dos títulos híbridos. Esses tipos de título, eles possuem características tanto do pós-fixado quanto dos pré-fixados. Eles têm um componente indexado e um componente fixo. O mais comum, o mais usual que a gente encontra hoje no mercado é o título vinculado à inflação. É aquele título que a gente tem IPCA mais uma taxa, IPCA mais 3%, IPCA mais 5%. Então entendam que o IPCA é a parte do título pós-fixada, é aquela parte do título que a gente só vai saber no vencimento. A gente só vai saber do IPCA quando ele acontecer no período. E a parte fixa é aquela que a gente já sabe quanto a gente vai ter. A gente vai ter o IPCA mais a parte fixa. Então, por isso ele é chamado de híbrido, porque ele é a junção do título pós com o título pré. Da mesma forma que acontece com o título pré, como o híbrido possui uma parte fixa, a gente precisa estar muito atento ao nosso plano de investimento, porque ele também vai sofrer variação ao longo do período. Você vai ter a taxa contratada se você segurar o título até o final. Mas se você resgatar esse título antes do vencimento,
como ele tem uma taxa pré-fixada, você pode sofrer os efeitos da marcação a mercado e ter o seu título majorado, ou seja, você pode ganhar dinheiro, como você pode ter seu título depreciado e perder dinheiro no caso do resgate antecipado. Eu vou deixar aqui na tela alguns exemplos de títulos híbridos, tanto do governo, títulos de tesouro, como alguns títulos bancários, para que a gente possa se familiarizar e se ambientar com esse tipo de título, tá bom? E eu queria também trazer para vocês uma percepção geral das categorias, de uma maneira também muito rasa, porque esse conteúdo é direcionado para o investidor iniciante. Então, os títulos pós-fixados são títulos vinculados mais para o curto prazo. Vamos entender que são títulos direcionados para uma reserva de emergência, por exemplo. Eu tenho títulos pós-fixados com prazos dilatados também, tá, gente? Mas para que isso fique um pouco mais amigável para o investidor iniciante, eu prefiro que a gente entenda os pós-fixados como um título que tem um acesso mais rápido, que tem uma liquidez mais rápida, que ele é um título de curto prazo. Já os títulos híbridos e os pré-fixados, que são aqueles que sofrem marcação a mercado e podem trazer volatilidade se você resgatar antes, então a gente já entende que são títulos de longo prazo. São aqueles títulos para os nossos sonhos mais distantes, para sonhos que estejam vinculados ao prazo do título. Então, quando a gente fizer a aplicação nos títulos pré-fixados e nos títulos híbridos, nós precisamos ter a certeza que a gente não vai precisar desse recurso antes do vencimento. Vamos falar de prazo de uma maneira rápida. Curtíssimo prazo são os investimentos com liquidez diária. É aquele investimento que você tem acesso de maneira rápida e restrito, sem a necessidade de aguardar uma janela temporal para resgatar. Tá? Então, geralmente são investimentos para uma reserva de emergência, por exemplo. Então, liquidez diária são investimentos de curtíssimo prazo. Curto prazo são investimentos até 2 anos. Então, imagina uma viagem que você está programando, um aniversário de um filho, por exemplo, cabem nesse horizonte temporal de 2 anos. Então, curto prazo, vamos entender como até 2 anos. Médio prazo, de 2 a 5 anos. Vamos imaginar que você quer trocar de carro, por exemplo, daqui a 5 anos. Então, você vai fazendo um investimento com vencimento de 5 anos. Então, isso está caracterizado como um prazo, um médio prazo de investimento. Longo prazo, acima de 5 anos. Vamos entender que a gente tem investimentos que eles não estão tão próximos da gente, como a compra de um apartamento. Vamos entender que você quer comprar um apartamento daqui a 10 anos. Então você vai fazendo alocações, às vezes, em um tipo de ativo, um tipo de investimento, que o investimento está lá na frente. Então, esse tipo de investimento acima de 5 anos, a gente vai entender aqui como investimentos de longo prazo. Vocês vão encontrar outras janelas temporais na literatura, na internet, mas eu prefiro colocar dessa forma para o investidor que está começando, porque a gente não começa a trabalhar com lapsos temporais muito grandes. É importante lembrar para o investidor iniciante também que nós estamos no Brasil. Então, sentou, sorriu, o dinheiro do imposto saiu. Renda fixa, existe uma tabela regressiva que eu vou colocar para vocês aqui para que paguemos o imposto. Vamos dar uma olhada nela. Então, observem que a escolha do prazo ela tem uma influência direta na rentabilidade do investimento. É como se o governo ele privilegiasse aquele investidor que vai manter por mais tempo o capital alocado. Perceba que na primeira faixa, que vai até 180 dias, até 6 meses, o investidor que sacar o seu dinheiro até esse prazo, ele vai ter que pagar 22,5% da rentabilidade que ele tem no investimento. É como se ele tivesse R$100 de rentabilidade, ele precisasse pagar 22,5% ao governo. Na segunda faixa, que vai de 181 dias a 360 dias, ele já tem um imposto reduzido. Ao invés de pagar 22,5%, ele paga 20% em cima do capital rentabilizado, não é do montante total. Vamos entender que se ele teve uma rentabilidade de 100, ele vai ter que pagar 20 ao governo, ao imposto de renda. Na terceira faixa, que vai de 361 dias a 720 dias, que seria aproximadamente entre 1 ano e 2 anos de aplicação,
o imposto ele ainda cai mais, ele sai de 20% e vai para 17,5%. E na alíquota menor, ela é cobrada 15% para investimentos acima de 720 dias, ou seja, investimentos acima de 2 anos, há o pagamento de 15% de imposto de renda. Mais uma vez ratificando que a tabela regressiva ela beneficia o investidor que mantém o seu capital por um prazo maior, acima de 2 anos. A gente está vivendo um momento ímpar para a renda fixa, um momento muito oportuno, com taxas de juros altas, ótimas oportunidades para que a gente possa fazer investimento, plataformas muito amigáveis, um processo muito facilitado para que o investidor iniciante possa começar, mas eu queria chamar a atenção para 3 pontos que a gente precisa estar de olho nesse processo. Não invista apenas observando a taxa. Quando você observar no mercado emissores oferecendo remuneração bastante dilatada ou distorcida em relação à média, tenha certeza que existe algum risco oculto nessa relação, porque ninguém vai oferecer taxa que esteja deslocada de uma média sem que exista um risco oculto, principalmente para aquele investidor que está começando a investir. Então, a taxa ela não deve ser o principal atrativo. Nunca é demais relembrar, então, cuidado com os títulos pré-fixados e os títulos híbridos, porque são títulos que sofrem marcação a mercado e a gente precisa estar atento à nossa necessidade do capital investido neste tipo de categoria. Se você tem certeza que o capital pode ficar até o final do prazo acordado, até o seu vencimento, não há problema, você vai receber a rentabilidade acordada, tanto no título pré-fixado quanto no título híbrido. Mas se você tem dúvida quanto à necessidade daquele capital antes do vencimento, não invista em título híbrido ou título pré-fixado, porque no caso de resgate antecipado, você pode sofrer não só com a rentabilidade ganha, e sim com o valor do capital de uma maneira total. Então tenham atenção com isso. Vai investir no híbrido, vai investir no pré-fixado, é para deixar até o final, é para deixar para longo prazo. E por último, e tão importante quanto, eu quero lembrar você que as instituições que estão hoje no mercado vendendo produtos financeiros vivem disso, como uma concessionária que vende carro, como uma loja de shopping e que precisam vender aquele material. A diferença é que quando você vai comprar um carro, você chega àquela concessionária com uma série de informações que você já tem sobre veículos. Quando você vai comprar uma roupa, você já é alguém que já habitualmente compra vestuário. Quando você compra produtos financeiros, a maior parte da população não entende o que é que está comprando, entende que precisa investir. Então, é importante que você saiba o que você está fazendo, porque muitas vezes o investidor está levando para casa não o que precisa, mas sim o que a instituição precisa vender. E aqui não vai nenhuma crítica à instituição, mas a crítica a você, a nós que não estamos buscando conhecimento dentro do mercado financeiro e é conhecimento básico para que a gente possa ter condição de escolher e não dê o direito ao outro de que eles escolham por nós e terminem escolhendo o pior, ou talvez aquilo que não é mais adequado para o teu perfil ou para o teu momento. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado a trazer mais clareza sobre a renda fixa, que é a porta de entrada do mercado financeiro. Esse vídeo é para você que está começando agora. Então, se você tiver interesse que a gente traga mais conteúdo sobre isso, falando sobre os tipos de ativo, LCI, LCA, CDB, debêntures, deixa aqui nos comentários, a gente vai trazer um conteúdo. Se você precisar, se você quiser, deixa aqui no registro, que a gente vai fazer um vídeo especial falando sobre isso. Eu agradeço a audiência de vocês e vou ficando por aqui. Um grande abraço.